Mas o nosso assunto agora é o Palmeiras, que segue sem contratar ninguém para a temporada. Dos grandes clubes de São Paulo, o Palmeiras é o único que não fez contratações para esta temporada. Assim, a presidente Leila Pereira mantém coerência no discurso dela. E o torcedor pode ter certeza absoluta que investimento não vai faltar para que o Palmeiras seja cada vez mais forte. Mas, mais uma vez, gente, investimento com responsabilidade. Volto a afirmar, eu não vou quebrar o Palmeiras. Eu não quero que o Palmeiras tenha a experiência que vários clubes brasileiros têm tido. Esse não é o futuro que eu quero para o Palmeiras. Volto a insistir, vou deixar o Palmeiras melhor esportivamente e financeiramente. E eu acho que é isso que o torcedor quer. O Palmeiras aposta na manutenção da base do time e também em uma boa temporada do garoto Endrick. A estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista será no dia 14 de janeiro contra o São Bento. Olha, Fez Esportes, contratações do Palmeiras nos últimos anos. 2015, 18 jogadores ganhou o título. 16, 9 ganhou um título também. 17, 9 jogadores não ganhou nenhum título. Em 2018, 5 reforços com um título. Em 2019, 6 reforços, não ganhou títulos. Aí, em 2020, 2 reforços, 3 títulos. 2021, 1 reforço, 1 título. 2022, 5 reforços, 3 títulos. E em 2023, até agora, não tem nenhum reforço. Vamos falar sobre isso, se realmente não precisa, mas daqui a pouquinho, porque antes a gente vai ouvir agora uma entrevista do Abel Ferreira falando exatamente sobre reforços no fim do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Quando eu ouço, sobretudo na internet, esse ruído com algumas pessoas que me chegam, professor, porque é que estão a dizer que nós temos que contratar? Não temos que contratar ninguém. Ouço que o Palmeiras procura guarda-redes. O Palmeiras tem 3 guarda-redes top. O Palmeiras não procura guarda-redes nenhum, e quem diz isso é mentira, mas podia falar noutras posições. E desde já vos digo que para o ano, se contratamos 1, 2 jogadores, não mais. Se contratarmos, estou a falar no se. E portanto vamos valorizar todo o trabalho que é feito, vamos valorizar a academia. Criticam-nos porque nós não apostamos na academia, não é? O que é falso, o que é mentira. Portanto, o que nós vamos fazer muito poucas mexidas, para não dizer nenhumas, porque acreditamos nos jogadores que temos. Tá certo. Quando começa a temporada dizendo que queria, ainda assim vinham poucos jogadores para o início de temporada, agora dizendo que vai ter pouca mudança, aí é que o negócio vai ficar difícil mesmo. Mas o Palmeiras perde o Gustavo Scarpa. Mesmo assim, se basta, André? Então, quando ele deu essa entrevista, Marcela, a ida do Scarpa já estava resolvida. Já, desde julho, disso, né? O Scarpa assinou o pré-contrato nos últimos 6 meses no seu vínculo. Todo mundo sabia que ele ia para o Nottingham Forest. Aliás, está feliz da vida lá. Teve seus primeiros minutos jogando na Premier League e tal. A gente já falou sobre isso. Então, a saída já era conhecida. Se haveria reposição específica ou o Palmeiras resolveria esse problema, que não é um problema pequeno, não é um problema simples. O Scarpa desempenha vários papéis no time do Abel Ferreira. São papéis importantes que ele desempenha muito bem. Não tem como ir ao mercado ou buscar nas categorias de base do Palmeiras um jogador que replicasse o que o Scarpa faz, mas essa é uma questão para ser resolvida pela comissão técnica em relação a como jogar, que jogadores utilizar, né? Não contar que haverá um Gustavo Scarpa 2.0 para que tudo aconteça da mesma maneira como se deu na última temporada. Então, quando o Abel fala isso, a tradução, embora ele tenha falado em português, e em português bastante compreensível e claro, ele está ok com o elenco com o qual ele trabalhou em 2022, pensando em 23, eventualmente 24. Então, aí existe uma sintonia entre o que ele disse, e já faz tempo, e o que disse a presidente do Palmeiras a respeito de gastar, quebrar, como vai administrar e o que ela pretende fazer no dia que não estiver mais. Ela foi clara também: vou deixar o Palmeiras melhor esportivamente e melhor financeiramente. Não quero correr o risco de colocar o Palmeiras na situação que outros clubes estão. Eu acho que isso é o principal. A gente tem uma tendência a enxergar aqui no futebol brasileiro investimento pesado em contratações como atitudes irresponsáveis.
ao que tudo indica, quem está gastando, a gente falou há alguns minutos aqui no Sport Center do Flamengo. O Flamengo está gastando mais do que pode? Mais do que deve? Não. Vai estourar o seu orçamento? Não. Clube de futebol existe para isso. Para investir no seu time de futebol. É claro que tem que ser feito com responsabilidade, conforme aquilo que conforme as regras que deveriam valer para todo mundo. E eu acho que o Palmeiras está fazendo isso. Primeiro porque o seu treinador não é um técnico que precisa aparecer ao lado de contratações naquela fotinho, né, uma canetinha, aquele sorriso e tal. Se ele tivesse insatisfeito, ele não teria dado essa declaração. Se ele tivesse insatisfeito, as pessoas que tomam decisão no Palmeiras em termos de contratação ou não estariam se mexendo de outra forma. Então ele foi claro nesse pedaço de entrevista que a gente mostrou. Talvez não façamos nenhum movimento. Se fizermos, serão poucos. Eu acho que tudo está correndo, como o próprio técnico do Palmeiras disse que ia correr. Na tua opinião, o time do Palmeiras se basta com o que com o que tinha em 2022 e continua tendo em 2023, com exceção do Scarpa? Eu acredito que sim. É claro que o Scarpa faz falta, mas eu acredito que sim, porque esse trabalho do Abel ele é muito sustentado pelo coletivo. E o coletivo do Palmeiras é muito forte. É um time muito competitivo, muito difícil de ser batido. Rafael Veiga volta de lesão, isso é importante. O Endrick vem para um processo de amadurecimento e esse pode ser um baita reforço para o Palmeiras, que é o Endrick o ano inteiro nesse nível. Então, assim, o Palmeiras, esse trabalho do Abel é um trabalho que depende menos de qualificação de elenco nos níveis que a gente comenta de Flamengo, de Atlético, de Corinthians, jogadores mais badalados. É um time que precisa mais do trabalho coletivo. E esse trabalho coletivo, ele aparece. E o Palmeiras não pode fazer contratações exuberantes, né? E eu falava sobre isso. O Palmeiras passou 2022 quase inteiro trabalhando em déficit. Fechou em superávit, fechou no azul de maneira surpreendente. Só para o Fansport ter uma ideia, Palmeiras fecha 2021, logo depois do tri da Libertadores, com 910 milhões de arrecadação. Palmeiras fecha 2022 com 620. São quase 300 milhões a menos de arrecadação. Então o Palmeiras está arrecadando menos. O Palmeiras teve que renovar uma série de contratos de jogadores campeões, e esses jogadores não custam pouco depois que ganharem tudo que ganharam. O Palmeiras renovou o contrato do Abel Ferreira em padrões europeus, então isso também aumentou muito a despesa. O Palmeiras contratou o Flaco Lopes, né, que foi a grande contratação em termos financeiros da última temporada, por quase 70 milhões de reais. O Palmeiras pagou na última temporada, 2022, mais de 40 milhões de reais da dívida com a Crefisa, com a presidente Leila, né? Então, dezembro de 21, a dívida era de 110 milhões. Dezembro de 22, a dívida de 68 milhões. Ainda tem quase 70 milhões para pagar. Então, o Palmeiras teve muita despesa na última temporada, tanta despesa para pouca receita, que o Palmeiras antecipou parte do patrocínio da Crefisa de 2023 no ano passado, para pagar o Flaco Lopes e para pagar fluxo de caixa. Então é um Palmeiras que vem trabalhando, vem enfrentando muita dificuldade para fazer a sua receita ser maior que a sua despesa. Por isso, o Palmeiras não pode investir tanto. Eu nem acho que vai ficar sem investir. Acho que o Palmeiras vai se preparar para dar um ou outro tiro que seja um tiro mais certo. Mas a realidade financeira do Palmeiras hoje, ela é bem diferente de alguns anos atrás, muito diferente da do Flamengo. É um clube que hoje fatura menos do que o Corinthians, por exemplo. O Corinthians fechou 2022 faturando mais do que o Palmeiras. É uma outra realidade, é um ano de cinto mais apertadinho, mais moderado mesmo. E uma notícia importante para o Palmeiras, a apuração nossa no espn.com.br, tem a ver com o Piquerez e também com o Penharol, Fãs de Esportes, porque o Penharol foi à FIFA depois do Palmeiras não quitar uma dívida avaliada em $1 milhão, cerca de 5 milhões e 300 mil reais, pelo pagamento de uma das parcelas referentes à compra do lateral esquerdo, o Joaquim Piquerez. Por conta do atraso no pagamento, o valor sofreu um reajuste de 10% referente a atraso e juros, o que faz com que a dívida que o Palmeiras tenha que pagar seja um valor ligeiramente superior ao original. E agora o Palmeiras está ciente da reclamação do Penharol com a FIFA, vai propor aos uruguaios que o pagamento do valor seja realizado entre os meses de janeiro e fevereiro de 2023. Isso porque, por conta do atraso, o Palmeiras deveria então fazer o pagamento à vista. Olá, torcedor do Alviverde. Temos mais notícias. Mas primeiro não esqueça de deixar aquele like, e se ainda não é inscrito, se inscreva, por favor. Bora para as novidades do Verdão.
Estreia do Palmeiras no Paulistão sofre alteração. O Palmeiras estreia no Paulistão 2023 no dia 14 de janeiro, sábado, diante do São Bento. Apesar de saber da data há algum tempo, o clube recebeu a notícia nesta quinta-feira que o horário da partida mudou. Agora o duelo no Allianz Parque está marcado para acontecer às 18h30. Anteriormente, o jogo estava marcado para começar às 20h30, mas teve seu horário alterado pela Federação Paulista de Futebol. Houve uma troca com o duelo entre Santos contra Mirassol, que também acontece no sábado, 14, e passou das 18h30 para as 20h30. O Palmeiras entra em campo nesta sexta-feira para enfrentar o América de São Paulo, às 19h30, horário de Brasília, no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, São Paulo, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo terá transmissão do Sport TV. Obrigada por você ter ficado até o final do vídeo. Até a próxima!